When all around me fades away, I fix my eyes on you. If circumstances turn to gray, this promise I believe. There is freedom in the name of Jesus. There is freedom in the one who is powerful, a rock in our foundation. In Jesus we will trust. When I am in the desert place, I fix my eyes on you. Though Satan tempts me to despair, I Glória a Deus, aleluia. Som, teste, ei, som. Aleluia. Irmãos e irmãs, irmãos que estão conosco aqui, irmãos que vão assistir pela internet, vamos dar início ao nosso culto de libertação, amém?
Queria convidar você a nesse momento ficar de pé. Se possível, né, o pessoal que está lá para trás também puder, vem para cá, fica mais aqui pertinho da gente. É muito grande esse templo, né? Então dá para a gente se aproximar um pouquinho mais. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, entregando o nosso coração ao Pai, para que possamos ser trabalhados pela Sua palavra, ser trabalhados pela unção do Seu poder. E nós cremos que cada um de nós que estamos aqui, os que estão assistindo pela internet, todos nós precisamos dessa palavra vivificadora, dessa palavra libertadora. E nós estamos pós, um momento muito importante que vivemos nesse final de semana, pós reinauguração do templo. Nós tivemos aqui palavras poderosas. Eu até brinquei com alguns dos pastores que nós teríamos agora que elevar o nível, de pregação, porque os homens, cada um deles, todos na sua forma, na sua singeleza, na sua simplicidade, do seu jeito, foram instrumentos de Deus poderoso para poder trazer vivificação, edificação a essa igreja. E eu tenho certeza que o que Deus vai falar ao nosso coração hoje vai ser também libertador para a nossa vida. Amém? Você crê nisso? Tem alguém com sede da palavra de Deus nesse lugar? Então eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite, mas é muito importante nesse momento agora nós falarmos com Deus. Então eu quero chamar aqui a Alessandra, ela vai fazer essa oração, e eu queria que você orasse junto com ela, essa oração de entrega, de dedicação do seu coração, da sua vida, independente do cansaço, independente das suas limitações. Todos nós tivemos nossos afazeres hoje, alguns a gente vê até pelo olhar, que alguns estão cansados, mas a presença do Senhor, ela é renovadora. Aleluia! A presença do Senhor, ela é revigoradora. A nossa saúde vem dele. Então esse é o momento de você não dar a sobra, não dar o resto para o Senhor, mas dar o seu melhor, o menor que seja, mas seja o melhor para o Senhor. Amém? Vamos orar? Aleluia. Senhor, nós queremos nos colocar diante da Tua presença nesse momento. Senhor, te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, o Senhor tem buscado corações assim como de Davi, assim, Senhor, como de Daniel. Tem procurado, Senhor, um verdadeiro adorador que te adore em espírito e em verdade. Senhor, e aqui estamos nós essa noite, nos colocando diante de Ti. O Senhor tem procurado dentro de nós, Senhor, uma transparência. O Senhor tem buscado dentro de nós uma liberdade. Aqui estamos, Senhor, e declaramos que o Senhor tem total liberdade, Senhor, em nossas vidas. Senhor, para mover, ó Deus, com Teu Espírito dentro de nós. Senhor, nessa hora declaramos, ó Deus, que só temos o Senhor em nossas vidas. E para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nesse lugar, Senhor, nós Te adoramos. E por onde passarmos, queremos levar, Senhor, essa presença, Senhor, que vivifica, Senhor, as nossas vidas. Então nessa hora, Senhor, nós estamos aqui para Te adorar, para dizer, Senhor, o quanto Tu és soberano, o quanto necessitamos de Ti, que Tu és o nosso Pai, o Santo Deus de Israel. Te glorificamos, Senhor, nessa hora. Exaltamos, Senhor, o Teu santo nome. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos nesse lugar. Tenha liberdade, Senhor, nessa noite em nossos corações. Fala, Senhor, conosco nessa noite. Não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Estamos aqui, Senhor, sedentos, Senhor, de ouvir a Tua voz, Senhor, de ser preenchido por essa presença viva. Tenha liberdade, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, Te desejamos, Senhor, aqui dentro de nós. Que o Senhor encontre em nós um coração sincero, adorador, que Te adore em espírito e em verdade.
Esses louvores são para Ti, Senhor. Esses cânticos são para Ti, as nossas palmas são para Ti. É tudo para o Senhor. Então, Pai, receba aí, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração, nosso louvor nessa noite. É com tudo que temos, ó Deus. Te louvamos, Senhor. Aleluia.
Você sabe que o altar de Deus não é nesse lugar aqui, né? Você sabe que o altar de Deus não é aí à sua frente. Deus não habita em altares e nem em templos feitos por mãos humanas. O altar de Deus é o teu coração. Nessa noite nós estamos nesse lugar para levantar, para erguer um altar ao Senhor. E a gente não ergue um altar ao Senhor de qualquer forma, queridos. Não, a gente não faz isso de qualquer maneira. Por isso, por mais simples que seja a canção, por mais simples que seja a tua voz, por mais simples que sejam os instrumentos, por mais simples que seja o lugar aonde você esteja, nada disso influencia no altar. Porque o altar ao Senhor tem que ser o coração, um coração transformado por Ele, aleluia. Um coração que bate, um coração que pulsa, um coração que sente, que decide a presença dEle. Por isso, mais uma vez, agora com a mão no teu coração, nesse altar do Senhor, você vai colocar a mão sobre o teu coração, e você vai declarar mais uma vez, sem precisar levantar a mão, mas com a mão no teu coração: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do seu altar, diante do seu altar. O nosso coração é o teu altar, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Oh Espírito Santo. Queremos mais uma vez entoar um louvor ao Senhor, um louvor que fala exatamente daquilo que Ele pretende fazer no nosso coração. Nós temos vivido dias, feche teus olhos só um pouquinho, se você puder. Nós temos vivido dias difíceis, nós temos vivido dias incertos, nós temos passado por situações inéditas na nossa vida. Porém, há algo que o Senhor plantou dentro do nosso coração. Há uma eternidade plantada dentro de nós. Amém, queridos? O lugar onde nós iremos, o lugar para onde o Senhor nos levará, é um lugar nada mais, nada menos do que a eternidade. E algo que a gente já tem ensinado nesse lugar é que todos nós, todos, passaremos a eternidade, ou com Deus, ou com o inimigo das nossas vidas. Contudo, essa chama que arde dentro do nosso coração, essa chama que arde dentro do nosso ela precisa todos os dias ser renovada. Ela precisa todos os dias som. Essa chama precisa todos os dias ser renovada, e a única forma de renovar essa chama é com a presença do Senhor, porque essa chama, na verdade, é o Senhor dentro de você. A gente canta vários louvores que tem
essa frase, né? Deixa queimar, há um fogo dentro de mim, há uma chama dentro de mim. E essa chama, na verdade, não é algo do Senhor, é o próprio Senhor. É Ele que nesse momento incendeia o meu e o teu coração, queimando e ardendo, para que sejamos fortalecidos na presença dEle. Não tem a ver com um arrepio, não tem a ver com uma sensação, não tem a ver com nada apenas no campo sensitivo, mas tem a ver com a real presença de Deus na nossa vida, quando ela é discernida em cada momento que vivemos. Então esse cântico diz assim: ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Não vou parar, gastarei a vida aos seus pés. Parar, gastarei minha vida aos seus pés. Olha a chama aí, ó. Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, que eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, que eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. La 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 la
Nós queremos que essa palavra do Senhor, nós queremos que a sua unção queime dentro de nós, reacenda a chama do primeiro amor dentro de nós. Que a presença de Deus, que a presença do Eterno seja evidenciada pelo fogo dele na nossa vida. Aleluia! E quando nós cantamos isso, não pode ser apenas uma frase de efeito, mas hoje, nesse momento agora, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E essa palavra, queridos, ela vem para trazer divisão à nossa vida. Não divisão, perda que o Senhor tem para nós, mas divisão para tirar aquilo que não provém dele na nossa vida, para nos separar do joio do trigo, para separar a nossa vontade e a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, deixe queimar essa palavra no seu coração. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, Espírito Santo, peça isso para Ele. Essa hora de você orar, pedindo: Senhor, fala comigo em nome de Jesus. Nosso irmão Bruno, evangelista Bruno, vai fazer essa oração pela palavra nessa hora, em nome de Jesus. Eu convido você a orar com ele. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor com nossos corações abertos, sensíveis, com nossos corações fervendo e ardendo pela Tua presença, que em nome de Jesus, ao bater, o Senhor venha encontrar portas abertas, corações abertos, que em nome de Jesus a Sua palavra venha ao nosso encontro, trazendo mudança, transformação, repreensão, mas que contudo nós possamos crescer, amadurecer, nós possamos estar sedento até a palavra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, flua na nossa vida, que aquilo que o Senhor faça em nós hoje, através da Tua palavra, possa alcançar outras pessoas, possa alcançar a nossa casa, possa alcançar a nossa parentela, possa alcançar os nossos amigos, porque em nome de Jesus nós entendemos que o propósito da Tua palavra, né, Deus, é que ela seja passada, que ela seja levada, que ela seja transmitida, e que em nome de Jesus hoje ela venha, né, Pai, do Teu Espírito de encontro ao nosso Espírito, que nós sejamos alinhados a tudo que o Senhor tem. Abençoa o seu filho, né, Pai, dando graça, dando unção, dando sabedoria para passar aquilo que o Senhor ministrou no seu coração, e também o surpreenda nessa noite com coisas novas, coisas vindas do Senhor, coisas derramadas do Senhor, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, maravilha. Vamos aplaudir a Jesus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aproveita que você já está de pé, por favor, então. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22 ao 30. Pode acender a luz lá atrás, quem puder ir. Atos, capítulo 17, versículo 22 ao 30. Pode acender todas, tá? Todas. Atos 17, 22 ao 30. Nosso irmão Alan, que tu conseguir colocar aí para o pessoal acompanhar também em casa, o texto, o Rolírics. Vai ser benção. Queria falar sobre um tema nessa noite, que o tema é aprofundando a intimidade com Deus. Aleluia. Você pode dizer isso? Repita comigo. Aprofundando a intimidade com Deus. Mais uma vez. Aprofundando a intimidade com Deus. É tudo que nós precisamos, queridos. Nós precisamos de muitas coisas, na verdade. Precisamos de... Quem precisa de dinheiro aqui? Quem precisa de dinheiro? Quem precisa de saúde aqui? Sem saúde, você nem dinheiro você consegue, não é? Não é, Reinaldo? Sem saúde, você vai capegar. Quem precisa de amizade aqui? Todo mundo, né? Quem precisa casar aqui? Só a Zaida levantou a mão. Eita glória. Agora, apesar de termos muitas necessidades, a maior de todas é aprofundar a nossa intimidade com Deus. Porque lá, como diz no Salmo 23, o Senhor
é o meu pastor, e por causa disso nada mais me faltará. Você precisa de dinheiro, aleluia, como eu falei, precisa de amizade, a Zaida precisa casar, mas tudo, toda e qualquer necessidade nossa, precisa vir do Senhor. E o texto de Atos vai falar sobre essa intimidade, como aprofundar essa intimidade. Atos 17, 22 ao 30 diz assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Olha que interessante. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, até o namorado, até o dinheiro que vai chegar na tua mão, até as amizades das quais você precisa. Isso eu estou colocando a mais aqui, mas é o tudo mais que está aí, né? Verso 26, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar em Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Verso 29, portanto, Paulo concluindo, portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Aleluia! Glória a Deus! Pode se assentar, meus irmãos. Aprofundando a intimidade com Deus, é o que a gente precisa para hoje, é o que a gente precisou para ontem, talvez não tínhamos se tocado para isso, é o que nós precisamos para amanhã. E o que me chama a atenção nesse texto, eu não sei se você já parou para perceber isso, provavelmente sim, porque você é um estudioso, uma estudiosa da Bíblia, mas este texto que a gente acabou de ler, é um dos maiores discursos, um dos discursos mais importantes do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa característica. É interessante que quando eu leio a história de John Wesley, quem conhece a história de John Wesley, sabe que John Wesley foi impedido de pregar dentro da sua paróquia, dentro da igreja anglicana. A igreja anglicana fechou as portas para Wesley. E por causa disso, Wesley usou a seguinte frase: o mundo é a minha paróquia. E o Wesley, então, a partir dessa negação da igreja em relação à sua pregação, o Wesley começa a ir para as praças, começa a ir para as fazendas, começa a ir para o interior, muitas vezes andava horas e horas a cavalo, horas e horas a pé, para se reunir com um grupo de pessoas periodicamente, para pregar a palavra para essas pessoas. E quando eu olho para Wesley, eu olho para o apóstolo Paulo, os dois tinham as mesmas características, porque o apóstolo Paulo era assim. O apóstolo Paulo era um pregador, era alguém fervoroso em anunciar o evangelho mediante aquilo que Deus havia feito na vida dele.
E tão grande foi a obra que ele não parava, ele queria em todo lugar que ele estava anunciar esse evangelho, e ele mesmo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E essa transformação, quando ele falava dela, ele falava de si mesmo, porque ele havia experimentado essa transformação. De forma que, em vários lugares onde a gente vai acompanhando o apóstolo Paulo, ele vai pregando, ele vai anunciando, mas nesse lugar aqui, que era um lugar conhecido como um dos lugares mais importantes da filosofia, onde foi construído esse Areópago, e por causa dessa característica desse lugar, Atenas se tornou a metrópole da intelectualidade. E Paulo chega lá naquela cidade, certamente você lendo os versículos anteriores, você percebe que ele vai nas sinagogas, e ele começa a debater a palavra, a debater o evangelho, anunciar o evangelho primeiro nas sinagogas, e em grupinhos ali no meio da cidade, até que alguém percebe que ele estava falando de algo que chamava a atenção, e consegue então um lugar para ele no Areópago, que era um lugar onde os maiores filósofos da época se reuniam para propagarem as suas filosofias. E quando ele chega nesse lugar, ele então percebe que o povo daquele lugar era extremamente religioso. E no verso 23 vai dizer exatamente isso. Vamos voltar lá no verso 23, porque diz assim, ó, ele começando, ele diz assim: porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Então, Paulo percebe que esse povo era religioso. E não talvez só pelos altares, pelas placas, pelas estátuas que estavam levantadas ali no Areópago de Atenas, ou pela cidade, que não era só ali naquele Areópago, mas era também em toda a cidade. E apesar desse povo ser religioso, eles não conheciam ainda a verdadeira religião. Eles não conheciam ainda o verdadeiro caminho que de fato os conduziriam ao único Deus. E no verso 23, Paulo também vai fazer questão de ressaltar que o Deus desconhecido por eles até aquele momento, era de fato o Deus do qual ele estava falando e apresentando. E para mim aqui é o ponto-chave dessa palavra. Aqui é o ponto-chave. Paulo querendo apresentar um Deus que tinha até um altar. E muitos iam naquele altar. Porque tinha altares para tudo quanto é deuses. Mas aquele altar, tipo assim, para uma pessoa que não adorava talvez aos deuses já instituídos naquela sociedade, mas não tem um Deus aqui, eu estou vindo de longe, era um lugar turístico, mas não tem aqui, o meu Deus não tem representação aqui, então ele podia ir lá naquele altar, ao Deus desconhecido, e adorar a Deus naquele lugar, ao Deus dele naquele lugar. Aí a gente começa a pensar, e eu queria que você pensasse junto comigo, tanto você que está aqui, quanto pessoas que estão em casa, como é que é possível alguém adorar a quem não se conhece? Era para ser impossível isso. Mas a verdade é que Paulo está trazendo para nós essa realidade, que é possível sim, não adorar, mas ser religioso, e ao mesmo tempo não conhecer ao Deus a quem você serve. Zaida, a gente está falando de um tempo, logo depois, um pouco depois da morte de Jesus, da perseguição dos discípulos e da propagação do Evangelho. E talvez pareça estranho, porque parece que é uma coisa lá daquele tempo, mas não. Apesar dessa mensagem ser contextualizada lá atrás, há quase 2000 anos atrás, hoje ainda, nós vivemos no meio de uma sociedade que muitas vezes é adoradora, ou é religiosamente correta em relação à fé a um Deus,
mas que, na realidade, muitos desses religiosos não conhecem a quem adoram. E pior do que não conhecer a quem se adora, é muitas vezes adorar algo que nem sabe que está sendo adorado por essa pessoa. Por exemplo, você tem no meio da sociedade as pessoas que amam de forma idolátrica ao dinheiro. Você tem pessoas que cultuam seus bens. Você encontra com pessoas que cultuam outras pessoas. Pessoas que estão, talvez agora, nesse momento, em que o evangelho está popular, em que o cristianismo está popular, e nós temos aí muitos e muitas cantores e cantoras, fazendo o seu nome na mídia gospel, e essas pessoas acabam sendo idolatradas. E muitas dessas pessoas nem sabem que são um Deus para muita gente. E aí a gente começa a se preocupar, porque quando o apóstolo Paulo percebe que muitas daquelas pessoas, primeiro, não existem outros deuses. Não existem outros deuses. Deus, queridos, só existe um. Qualquer outra divindade que não seja Yahvé, que não seja Adonai, é deuses com D minúsculo que só existe na cabeça da pessoa. E é o fato, muitas vezes, você que pensa que está adorando a um Deus, ou adorando a um homem que morreu, ou a uma entidade que é antropológica ou filosófica, é pura ignorância, porque só existe um Deus, e é por causa disso, de não existir outros deuses além do Senhor, embora na cabeça de alguns exista. Paulo então começa nos versos 24, 25 e 26, Paulo começa a descrever sobre Deus, ele começa a falar desse Deus criador, de tudo, que é o Deus que criou tudo e criou todas as coisas. Ele começa a falar desse Deus soberano, desse Deus todo poderoso. E ele vai falar também da perfeição desse Deus. Ele vai falar do Deus perfeito, e portanto, com quanto perfeito esse Deus é, ele nem precisa de nada, nem para existir ou para melhorar, porque ele é perfeito. E Paulo começa a mostrar para aquelas pessoas que o Deus do qual ele estava falando, queridos, e é bom a gente atentar para isso, o Deus que nós servimos não precisa de nós. Há algumas pessoas que muitas vezes têm aquela prepotência de dizer: ah, mas Deus me chamou porque Ele precisa de mim. Querido, pelo amor de Deus, Deus não precisa de você. Certamente, se Deus não quisesse, se Ele quisesse, Ele poderia simplesmente ter destruído a humanidade e continuado sendo Deus. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque não existe vida somente aqui na terra. Há um céu cheio de vida onde Ele habita, com seres angelicais, com arcanjos, com serafins, com querubins, com miríades e miríades de anjos, que nesse momento estão vivendo uma realidade celestial na eternidade. Só que esse Deus que é perfeito em tudo que é, em tudo que faz, também é amor. E quando cria esse homem do qual Paulo começa a narrar, esse Deus que criou o homem, que é criador de tudo e de todas as coisas, ele fala dessa soberania, aquele Deus que estipulou todos os dias, e os dias já estão pré-determinados para cada coisa que acontece na vida, que acontece na terra. Deus determinou o tempo, Deus sabe quanto tempo eu vou viver, Deus sabe quantos anos o Guilherme ainda tem de vida, só que a vida não é apenas isso aqui, porque esse Deus que é perfeito e soberano, também é amor, e nos amou de tal forma que se entregou por nós, para nos dar a oportunidade de sermos melhores nele e com Ele. Aleluia! Mesmo não precisando de nós, mas nos amando a partir da nossa necessidade dele. E aí no verso 28, Paulo então vai falar do Deus que não apenas dá a vida,
mas que é a própria vida, em quem tudo o que existe e se move, existe e se move nele e por ele. O Espírito Santo, ele se move em você. Exatamente essa experiência de existir, de estar vivo, reconhecida a partir da vida que não é minha, que não é da Vanessa, que não é do William, que não é da Maria, mas é uma vida de Deus, que me fez ser vivente nessa terra. E aí então ele começa a partir por verso 29. E ele, com muito amor, com muito carinho, então, após explanar esse Deus soberano, esse Deus criador, esse Deus amoroso, que não precisaria de ninguém para continuar sendo quem é, mas que dá a vida e que, dando a vida a mim e a você, essa vida só faz sentido quando é dedicada e devotada a Ele. Por isso, então, o apóstolo Paulo começa a desenhar na cabeça ali dos atenienses, começa a pintar ali na cabeça, a imprimir na cabeça dos turistas que estavam ali, quem era esse Deus desconhecido, que muitas vezes religiosamente, até alguns iam, falavam, cultuavam, homenageavam, elogiavam, louvavam, mas que muito mais talvez do que isso, apesar de fazerem isso, aquele povo não o conhecia. E ele vai dizer no verso 29, dizendo que não é o que eu penso de Deus que faz dele ser Deus como ele é. Porque quando ele, olha lá o verso 29, o que o verso 29 diz? Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, queridos. Ele está falando o seguinte: ele se depara com um monte de estátuas, ele se depara com um monte de altares, com certeza de prata, de ouro, e ele vai dizer: olha, Deus não é isso, Deus não é essa divindade da qual eu estou falando, não é um monte de prata que foi derretida e foi moldada de acordo com o que eu acho que Deus é, porque na verdade, ali naquele lugar, naquela cidade, tinha muitas estátuas diferentes. Tinha a estátua da Afrodite, tinha a deusa Afrodite, tinha a estátua do Hércules, tinha a estátua de vários deuses. E cada um deles, um era alto, outro era mais forte, outro era magrinho, um era homem, outro era mulher. E Deus, na verdade, não era, é o que Paulo está dizendo, não era um pedaço de ouro que alguém pegou, derreteu e moldou. Deus não pode ser moldado com nada que existe, porque na verdade quem dá forma a tudo que existe é Ele, e nada pode formá-lo, nada pode exemplificá-lo na natureza, a não ser aquilo que a gente cantou aqui. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, que eu não tenha descanso. Não dá para você pegar uma madeira e esculpir. Você perceba que a natureza, toda a natureza, todos os astros declaram, manifestam, mas não podem definir quem é Deus. E aí, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo que Deus não é como um metal, Deus não é como um ouro que pode ser moldado segundo a minha imaginação. Ele está falando de coisas valiosas, ele está falando de coisas preciosas, ele não está falando de qualquer metal. E quando eu olho para essa forma expressiva do apóstolo Paulo, é como se ele estivesse dizendo para mim também que Deus, o Deus de Paulo, nosso Deus, ele não pode ser amoldado segundo os meus tesouros, segundo os meus
desejos, segundo os valores e intenções que eu tenho, por melhores que sejam. E a gente sabe que muitas vezes a gente tem uma impressão de Deus baseada naquilo que a gente entende por valor. Pessoas, por exemplo, que não tiveram uma boa relação com o pai, não conseguem olhar para Deus e vê-lo como pai. Da mesma forma, pessoas que não tiveram uma boa relação com os filhos, dificilmente conseguem receber o amor de Deus, porque teve dificuldade para amar os filhos. Então se vê como também um filho rebelde, tal como seus filhos o foram com ele. E a verdade é que qualquer tentativa minha, qualquer tentativa sua, igreja, de idealizar ou de imaginar Deus da minha forma, que é limitada, da minha forma de pensar, ou da minha adequação de valores, qualquer tentativa dessa, eu imaginar Deus segundo meus desejos, segundo minhas vontades, segundo meu senso de valores, é pura ignorância. Pura ignorância. Paulo certamente se lembrou de que esse Deus, a quem ele servia e queria manifestar ali no meio dos atenienses, era nada mais, nada menos do que o grande eu sou. Quando Moisés recebe então a grande comissão de ir até Faraó para libertar o seu povo, e ele preocupado porque perguntariam certamente quem te enviou aqui. E Deus só disse uma frase para Moisés: você vai dizer o seguinte, você vai dizer que o eu sou te enviou. E esse eu sou, na verdade, traduz uma identidade, traduz uma divindade que não pode ser mensurada na sua forma, não pode ser mensurada na sua grandeza, não pode ser mensurada nem no seu amor, porque em tudo que nós olhamos como essência, em tudo que nós percebemos em Deus como atributo, todos eles são eternos. Isso foi muito grande para caber na cabeça dos atenienses. Com certeza alguns ficaram curiosos, outros talvez não entenderam nada do que Paulo estava falando, porque todas aquelas divindades, Alessandra, que estavam ali representadas por uma estátua de ouro, representadas por uma estátua de prata, elas tinham finitude, elas tinham até mesmo um tempo de validade, porque por mais que o metal seja precioso, uma hora ele acaba, o fogo derrete. A história daquelas divindades hoje não existem mais. Algumas divindades relatadas ali em Atenas, talvez historicamente se fala delas até hoje, mas não há vida nelas que perpetue a divindade delas. Por isso, quando Paulo fala dessa grandeza, dessa soberania, desses atributos eternos de Deus, fica difícil de entrar na cabeça daqueles que o ouvem, e então eles olham a pregação dele como uma loucura. Esse cara é louco, porque quando ele fala desse Deus, o eu sou, ele está falando de um Deus que é eterno, que ninguém criou, que não tem como o homem pegar lá e fazer uma amostra dele, a única forma desse Deus que exala a vida, ser manifestado por mim e por você, é ter essa vida dele em prol do propósito dele. Porque todos os seres humanos vivos possuem vida de Deus dentro de si. Mas eu pergunto, são todos os seres humanos na terra que manifestam Deus? Por quê? A única forma de manifestar Deus é colocar a vida que Ele nos deu em prol dos propósitos que Ele nos deu. Porque quando Deus te deu vida, quando você ainda era uma substância informe no ventre de sua mãe, o Espírito Santo de Deus, Taninha, soprou lá no ventre da sua mãe e te deu vida. Mas não deu uma vida para você fazer dela o que você quer. Não deu a vida que nos deu para que a gente viva ela da nossa maneira, da forma como eu achar melhor, porque nós não temos a noção da grandeza que é viver para Deus. Porque viver para Deus está muito além do que
Ele vai nos dar como tempo de vida nessa terra. Viver para Deus está associado a uma eternidade. Por isso, tudo que Deus faz é perfeito, é bom e é agradável. Então, essa vida só pode ser manifestada, experimentada, usufruída de forma plena, quando toda ela, não parte dela, mas toda ela é devotada, é dedicada ao governo de Deus. Isso não te impede de viver as opções que você tenha. Isso não te impede de conquistar algumas coisas que você goste. Isso não te impede de ser gente. Isso não te impede de ser um ser humano normal. Não. Você pode ser um empresário, você pode ser um comerciante, você pode ser um funcionário, você pode ser uma dona de casa, você pode fazer qualquer coisa que seja um desejo do teu coração. A única diferença está é que todas as coisas que você vier a ser ou conquistar, estarão submetidas ao propósito eterno de Deus, porque nada é maior do que a eternidade que Ele plantou dentro de você, aleluia! Porque qualquer coisa que você conquistar, querido, querida, seja bem material, seja bem moral, seja um nome que você conquiste nessa terra, nem esse nome vai para a eternidade, bem nenhum você consegue levar para lá, porque até o teu nome, Ele já te deu um novo nome. A tua identidade não é essa, a tua identidade é a que Ele plantou dentro de você, porque a identidade que Ele plantou em você é eterna, como Ele também o é. E aí, quando Paulo, pensando exatamente numa forma de dizer para aqueles atenienses e turistas que estavam ali, que não tinha como definir Deus, porque é muito estranho, está todo mundo ali, não, mas tem o Apolo, tem aquela coluna ali, vamos simbolizar aquela coluna, o meu Deus está ali, eu estou vendo, eu consigo tocar, é o Deus Apolo. E eu também, eu tenho o meu Deus lá, a Afrodite, a deusa do amor, eu adoro ela, porque eu posso vê-la, eu posso ter a imagem dela. E aí o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer que, na verdade, a forma que se vê, a forma que se apalpa, que se toca de uma divindade, não expressa de verdade a grandeza de uma divindade, porque uma divindade que se preze é intocável, é invisível, e ao mesmo tempo que ela é intocável, porque Moisés queria só ver, queridos, e Deus falou para ele: se você me ver, você morre. Imagina tocar, Josi, já pensou? Agora, o mais lindo de tudo isso, Bruno, é que apesar de eu não poder tocar em Deus, de eu não poder vê-lo a olho nu, Ele me vê e Ele me toca. Aleluia! Eu não posso tocá-lo, porque se eu tocá-lo, talvez eu morra, seja fulminado, mas Ele me toca na medida certa, em que sabe aonde eu preciso ser transformado, para cada vez e de tempo em tempo ser cada vez mais parecido com Ele, de forma que quem olhar para mim, por causa do toque que Ele me deu, vai percebê-lo através de mim. E aí ele chega e conclui então o seu discurso, que foi fabuloso. E ele diz o seguinte: há uma ordem divina, há uma ordem decretada por Deus a todos os povos e nações, que apesar dos altares que nós levantamos, que apesar de todos os sacrifícios que façamos, que apesar da grande religiosidade que muitas vezes vivemos, que apesar das ofertas que entregamos, que apesar das habilidades que dediquemos a Ele, cada um com a sua melhor habilidade possível, que apesar de todo e qualquer ato religioso que possamos praticar, o decreto de Deus diante de tudo isso, a expectativa de Deus diante de tudo que façamos ou entreguemos para Ele, a ordem dEle diante de todo e qualquer ato religioso ou prática religiosa é: arrependam-se.
Isso te diz alguma coisa? Verso 30, ele diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Por quê? Porque Paulo percebeu a grande religiosidade daquele povo. Possivelmente tinham pessoas que ficavam ali horas, dias, na frente daquela estátua, acendendo vela, acendendo sei lá o quê, se machucando, se ferindo diante daquela divindade para conseguir um milagre, para conseguir um favor. E na verdade, Paulo estava dizendo que não é o que fazemos que nos aproxima de Deus. Eu sei que tem muita gente assistindo, tem muita gente vivendo e existindo hoje, no meio da igreja, no seio da igreja, que acha que Deus está feliz ou triste por aquilo que você tem feito ou que eu tenho feito. Quando na verdade não é o que nós fazemos que nos aproxima de Deus, como aqueles religiosos talvez pensavam e muitos pensam até hoje. Paulo está dizendo que o único caminho que nos conduz ao Pai é o caminho do arrependimento. E muitas vezes a religião ela é até bem intencionada, porque quando você estuda a religião, a ideia da religião é boa. O termo em latim, religare, é legal. É a ideia de religar o homem a Deus. É a ideia de, por exemplo, essa câmera só está transmitindo uma imagem agora porque tem um fio que sobe, vai por lá e vai no computador, está conectado. Se alguém chegar ali agora e puxar o fio, ela desconecta, ela não passa mais imagem, vai ficar tudo travado. E essa, na verdade, era a intenção da religião. O termo religare, ou religion, traz a ideia de reconectar o que foi desconectado, de novamente plugar o homem a Deus. A ideia é boa, a intenção é boa, mas, de fato, o propósito da religião é insuficiente. A religião em si é fraca, porque a religião traz a ideia de prática, traz a ideia de comportamento, traz a ideia de coisas a fazer. E nada do que eu faça, nada do que você faça, nenhuma prática nossa é capaz de arrancar de nós o peso do pecado. E por isso Paulo se assusta e ao mesmo tempo traz essa revelação para eles, porque eles eram ferrenhamente religiosos, estavam lá talvez dias diante de estátuas que estavam levantadas naquele lugar, e Paulo então vai dizer para eles que somente quando nós somos arrependidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, é que o caminho até Deus pode de fato ser trilhado. Queridos, andar com Jesus, porque Jesus é o caminho, se não houver verdadeiro arrependimento no meu e no seu coração, é um peso. Andar com Jesus vai ser um sacrifício. Mas se de fato você se arrependeu, foi tocado pela nova vida que vem de Deus, andar com Jesus é prazeroso. E aí, para finalizar, a gente vive um momento de muita individualidade, parece que a pandemia trouxe aguçou, né, essa individualidade. Algumas pessoas estão debandando da comunhão, não estão mais dando a verdadeira importância que deveria ser dada à comunhão, a comunhão dos santos. Isso é mandamento. Não deixemos, está no imperativo, não deixemos de nos congregar, com toda a precaução que temos que ter, obviamente, estamos debaixo de uma lei, estamos debaixo de um decreto, mas o fato de muitas vezes, por eu me encaixar num grupo que é consideravelmente um grupo de risco, isso não me impede de ter comunhão com meu irmão, até porque a comunhão, ela não é somente presencial, e louvado seja Deus, porque nós irmãos que muitas vezes, apesar de não estarem aqui, se fazem representados pelo telefone, pela rede social,
pelo um recado, né? Muitas vezes eu não posso estar com alguém, eu mando um recado, fulano, você vai estar lá com o ciclano, manda um abraço para ele, para mim. Pela lembrança, por se fazer presente na vida de muitos. Nós temos irmãos e irmãs que nos acompanham do outro lado do país agora, e se sentem na comunhão exatamente porque a comunhão é o convívio, seja ele presencial ou à distância. Mas é eu revelar para você, manifestar para você que não tem como eu viver sem você. E aí então a construção desse caminho, a construção desse caminho que nos conduz ao Pai, não se dá por uma via devocional solitária, como muitos estão querendo embarcar agora. Não, mas eu posso adorar a Deus sozinho na minha casa, né, e aí eu vou caminhando. Não tem como você construir esse caminho de acesso a Deus por uma devocional solitária ou por meio de uma caminhada desigrejada. Jamais. Aí eu queria que você guardasse isso no teu coração, porque nosso nível de intimidade com Deus está diretamente ligado ao nosso nível de relacionamento com o próximo. Você consegue entender isso? Repita comigo. Nosso nível de intimidade com Deus está diretamente ligado ao nosso nível de relacionamento com o próximo. Captou? Pegou? Ele vai dizer assim naquele dia: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, se apartem de mim porque vocês não têm intimidade comigo. Porque quem tem intimidade comigo foi me visitar na prisão, me vestiu quando eu estava nu, lavou minhas feridas quando eu estava ferido, me deu comida quando eu tinha fome e me deu água quando eu tinha sede. Jesus está falando de relacionamento, Jesus está falando de cuidado com o próximo, Jesus está falando de algo que está na horizontal, que é proporcionalmente a revelação do que você vive na vertical. Então não existe homem de Deus, mulher de Deus que se isole da sociedade, ou que se isole de qualquer relacionamento possível, porque um homem cheio de Deus, um homem cheio da presença de Deus, o que ele mais quer é estar no meio de gente, é estar no meio do povo. Porque era assim que Jesus vivia, era assim que Paulo vivia, era assim que os apóstolos viviam. Então não existe devocional profunda que não se manifeste na relação pessoal. E aí eu começo então a perceber que o meu nível de isolamento relacional revela o quão distante de Deus eu estou. Sabe o que a pandemia também veio manifestar? Eu gostei muito de um exemplo, agora eu não sei que foi quem que deu esse exemplo, foi o pastor Giovanni, nosso SD. Ficou marcado na minha cabeça que um leão, por exemplo, quando ele está em manada, e eles querem atacar uma outra manada, ou um outro animal, eles isolam aquele animal. Porque isolando aquele animal, ele vai enfraquecer, ele não vai poder pedir ajuda, ele vai estar cercado. E ele disse que veio exatamente como se Satanás estivesse fazendo isso agora, nesse tempo. Nós temos visto pessoas se isolando, nós temos visto pessoas desigrejando. E aí isso vai trazer um enfraquecimento para muitos. Mas também vai trazer a manifestação daqueles que de fato não abrem mão da comunhão. E esses que então não abrem mão da comunhão, não abrem mão da relação, estarão se fortalecendo cada vez mais. Estarão sendo amadurecidos nessa intimidade, estarão aprofundando essa intimidade de relação com Deus. Então, meu conselho para nós nessa noite, queridos, a gente vai orar em cima disso. Eu queria que você ficasse de pé. É não abrir mão de estar junto. E principalmente, não abrir mão de estar junto com aqueles que manifestam Deus em sua vida. Não basta estar junto. Eu preciso saber com quem eu me ajunto.
diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem és. Às vezes eu tenho a mania de brincar, acho que eu já brinquei com alguns assim aqui, quando a gente está perto de alguém que você me apresenta, que eu não conheço, mas você conhece, e eu costumo brincar assim, ó, cola com ele, cola com ela, né? Às vezes, por exemplo, o William me apresenta alguém, e aí eu falo, ó, cola com o William, que o William é o cara. Porque não basta estar junto, mas você precisa saber com quem você anda. E eu reconheço que chegar aonde eu cheguei hoje tem muito a ver com quem eu andei no passado. Eu andava no meio dos pastores, querido. Ninguém olhava para mim, ninguém me percebia, mas eu estava lá. Alguém, em algum momento, notou que tinha um baixinho lá, branquelinho lá. O que esse magrinho está fazendo aí? Ah, ele vive no meio da gente. Os caras lá tudo falando de teologia, falando de milagre, eu lá no meio lá. Dificilmente eu estava no meio de gente que você não via Deus na vida deles. Por causa disso, muitas pessoas também não se aproximavam de mim. Porque havia no meu coração um interesse por andar perto de quem manifestava Deus. Hoje eu fui, o William deve conhecer, hoje eu fui numa mecânica, a gente se encontrou lá, e um dos rapazes que trabalham lá, falou assim, meio chateado, né? Falou assim, pastor, me chamou até num cantinho. Falou assim, pastor, chega aqui. Aí eu fui lá. Vou te falar uma coisa, eu aceitei Jesus tem pouco tempo. Mas eu estou muito triste. Falei, mas por quê? Não, porque antes de eu ser crente, todo final de semana, eu tinha amigos que iam na minha casa, eu bancava cerveja, eu bancava churrasco, minha casa vivia cheia. Aí pronto, depois que eu aceitei Jesus, pastor, ó, sumiu, nem a minha família me procura mais. Eu falei assim para ele, na verdade você achava que tinha amigos. E Deus só mostrou para você de fato o que eles queriam. Eles não queriam você. Eles não queriam estar com você porque você é quem você é. Não, eles queriam o que você podia proporcionar para eles. Aí eu falei assim para ele, mas não fica chateado não, sabe por quê? Isso o tempo todo acontece com Deus. Às vezes você vai para a igreja, você vê a igreja cheia. Parece que está todo mundo ali porque ama Deus, quer estar perto de Deus, porque Deus é maravilhoso. Não, eles não querem Deus, eles querem a bênção de Deus. Eles querem só o que Deus pode oferecer. Então, meu querido, o que você está vivendo, Deus vive o tempo todo. A humanidade não se aproxima de Deus porque o ama. Se aproxima dele porque quer arrancar dele bênção, milagre, favor, graça, tudo que é possível. Mas na hora do compromisso mesmo, tete a tete, são poucos. Então fica tranquilo. Você está no lugar certo, você está no caminho certo. E ele falou assim, é verdade. Até eu, quando eu procurei Jesus, foi porque eu estava numa pindaíba. Olha aí. É assim, querido. Agora, muda essa história. Passe a buscar Deus pelo que Ele é. Nós fizemos um culto de celebração aqui, final de semana, os 3 dias, claro, para louvar ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele vai fazer. Essa foi a palavra do pastor Edson, não foi? Nós estamos aqui para celebrar o que Deus fez, porque o que Ele fez nos trouxe até o hoje, pelo que Ele está fazendo agora e pelo que Ele continuará fazendo até depois, quando nós sairmos daqui. Eu, você, quando nós nos formos, eu tenho certeza que essa obra vai continuar, se Ele não nos arrebatar. Contudo, a gente não pode deixar jamais de servi-lo, adorá-lo, pelo que Ele é. Eu imagino que se você se aproximar das pessoas só pelo que elas podem te oferecer,
quando esse recurso do que elas têm acabar, não vai sobrar nada para que você se aproxime dela. Então, nós vamos orar para que esse conceito de relação mude no nosso coração. A forma como eu me relaciono com você, a forma como você se relaciona comigo, traduz muito a forma como eu me relaciono com Deus. Amém? Você pode dizer isso? A forma como eu me relaciono com o próximo traduz a forma como eu me relaciono com Deus. Quero chamar minha esposa aqui, ela vai fazer essa oração, selando essa palavra no nosso coração e levantando também um clamor. Algumas pessoas, toda quarta-feira que a gente levanta esse clamor. E a minha prima, por exemplo, né, a Camila Radesh, está aí na sua segunda sessão de quimioterapia, precisa das orações dos irmãos. A minha mãe também está na fase de recuperação, amanhã vou estar com ela. Algumas outras pessoas que estão aqui com os nomes. Graça e paz, amados. Amém? Esse é um momento maravilhoso, porque nós vamos vivenciar tudo que nós ouvimos. De que forma? Entregando tudo para Deus. Porque vir para Deus, pelo que Ele pode nos dar, não é entregar tudo. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que, por ser o único caminho e o caminho de vida, Ele está pronto a te ensinar a caminhar de verdade com Ele. E aí eu quero replicar a palavra que Abraão recebe da parte de Deus. Sê tu uma bênção. E aí quero fazer você entender que ser uma bênção é mudar a atmosfera onde você está. Aqueles que estão ao teu redor, independente de quem seja, na sua casa, no seu trabalho, no seu convívio, pode até não mudar as suas atitudes porque você mudou, mas as ações deles e as reações deles serão mudadas porque você mudou. Então, se você muda, a atmosfera onde você está também é mudada. Então, se você quer transformar vidas, seja tu uma bênção. Aonde você estiver, se vista com o cinturão da verdade. Seja verdadeiro aonde você estiver. E tudo mais começa a mudar. Nós recebemos uma palavra acerca do arrependimento. Então, entregando tudo para Ele, nós vamos nos arrepender. Porque não há como começar uma oração sem confessar os seus pecados a Ele. O primeiro pecado que eu vou confessar e você vai confessar nessa noite é o pecado de não se conhecer. Porque quando nós nos conhecemos, amados, nós vamos prosseguir, nós vamos começar um novo tempo. Mas mesmo assim, se você decidir, peça a Deus a sabedoria de discernir e de decidir pelo verdadeiro caminho. E esse verdadeiro caminho começa no teu intelecto, mudando a tua mente em Deus. Amém? Senhor, nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, suplicando pela tua presença. Porque se a tua presença, Senhor, não me mover, se a tua presença pela tua infinita misericórdia que não permitiu que fôssemos consumidos, não nos mover nessa noite, nem nos arrepender, conseguiremos. Por isso, Senhor, que essa presença que nos move, essa presença que nos traz essa palavra, que nos motiva a sermos homens e mulheres diferentes, homens e mulheres que adoram um único Deus acima de tudo, que te tem como prioridade. Começamos a intercessão dizendo: Pai, nós decidimos te buscar, nós decidimos te servir, independente do nosso estado, independente, Pai, das nossas dificuldades, nós prosseguiremos no Senhor. Por isso nós nos arrependemos, Pai,
primeiramente de quem somos, por tudo aquilo que não fizemos, que deixamos de fazer, por tudo que não conhecemos e por tudo que já conhecemos, que já ouvimos e que fazemos de forma diferente, equivocada. Pai, nós estamos nesse altar para nos humilharmos debaixo das tuas potentes mãos. Olha para nós essa noite e muda a nossa realidade, Pai, pequena, humana, de vivermos. E por isso colocamos, ó Deus, cada amado em tuas mãos, te agradecendo. Somos gratos pelo relacionamento que o Senhor nos permite viver com os nossos irmãos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que haja essa unidade entre nós, que não nos revoltemos, ó Deus, quando começarmos a olhar para nós e identificarmos as nossas dificuldades. Por isso, Pai, diante desse tempo de arrependimento e de humilhação ao Senhor, nós queremos colocar algumas pessoas em tuas mãos, entendendo que o Senhor governa todas as coisas, mas queremos suplicar uns pelos outros, Deus. Colocamos esse momento na tua direção, a saúde da irmã Márcia, a Isabel, sua família, Françuele, Clenilda e família. Também eu oro pelo senhor Nilson, Deus, pedindo ao Senhor que possa direcionar essa cirurgia que ele fará de circulação, por essas amputações que precisam ser realizadas em seu corpo. Dá forças para sua filha, Deus, para que ela possa ser colocada no alto retiro, para que ela possa ajudar a sua família, para que ela possa ser forte no Senhor, e para que todos eles sejam alcançados pela presença que é verdade hoje na sua vida. Oramos, ó Deus, pela irmã Eunice, que se encontra com tumores nos seus ovários. Espírito Santo de Deus, toca nela nesse momento. Começa a preparar toda a equipe médica que vai operá-la. Senhor, todos aqueles que estão sendo preparados para esse tempo, começa a trabalhar em seu interior, começa já a restaurar, renovar antes que essa cirurgia aconteça, porque Tu és o Senhor dos senhores. E todo o vale de enfermidade que vivemos, Pai, é para nos achegarmos ao Senhor, é para reconhecermos a Tua soberania. E nós estamos aqui nessa noite para reconhecermos quem Tu és, para reconhecermos que Tu és o único Deus, apesar das nossas dificuldades, ó Deus, humanas. E queremos entregar tudo ao Senhor, todos os pedidos de oração, todos os enfermos, pedindo, Senhor, os aproxima do Senhor, retira-os do lugar de trauma, retira-os do lugar de dor, retira dos lugares de mágoa do passado, para que tudo lhes vá bem. Queremos ser livres através da Tua palavra. Libera-nos através da Tua palavra, que decidamos essa noite pela Tua palavra, por vivermos essa palavra. Muito obrigada, Senhor, pela força e pela graça que tem nos sustentado todos os dias da nossa vida. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Tudo deixarei. Glória a Deus. Amém, queridos. Nós vamos concluir esse momento de hoje. Nós vamos ter, esse vídeo está prometido, né? Não posso esquecer. Nós vamos ter o Momento Kids agora, né? Já está gravado, já deve ter umas 2 semanas, mas tivemos chuva, tivemos problema com a internet, aí tivemos o evento, mas a tia Tânia, tio Guilherme, prepararam um vídeo com muito carinho para as nossas crianças. Nós vamos passar agora para vocês que estão em casa, vamos passar para vocês que estão aqui, que depois poderão também passar para os seus filhos, tá bom? Mas antes de entrar com o vídeo do Momento Kids, eu quero agradecer ao Senhor, né, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui, de quem nos acompanha em casa, e dizendo para os irmãos que domingo, às 17h30, nós retornaremos então com a nossa escola bíblica dominical,
e às 19 horas o nosso culto de louvor e adoração. Quero mais uma vez agradecer a todos que se empenharam na realização dessa reinauguração. Foi muito trabalho, foi realmente muito cansativo, mas foi muito bom. Foram momentos reativadores, foram momentos muito edificantes para a vida da igreja. Então nós queremos mais uma vez agradecer aos irmãos que vieram, que assistiram também, porque alguns não puderam vir, mas assistiram também em casa, tá bom? Então nós vamos agradecer a Deus e logo depois entrará para aqueles que estão na internet, Momento Kids. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, louvar o teu nome, confirmar, Senhor, que a palavra do Senhor foi semeada no nosso coração e nós viveremos essa palavra na proporção na qual o Senhor permitimos que ela seja fincada nas raízes do nosso coração. Com certeza, alguns produzirão mais, outros produzirão menos, mas cremos que ela cumprirá, Senhor, o propósito para o qual foi enviada a nossa vida. Nos despedimos, Senhor, aqui presencialmente, uns dos outros, mas continuaremos conectados, ligados pela presença maravilhosa, pela graça e pela unção do Espírito Santo, que une não somente os metodistas em Campo do Coelho, mas une todas as demais igrejas, denominações, como uma só igreja espalhada pela face dessa terra. E nós assim declaramos que o amor do nosso Deus, Pai eterno, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, e que a comunhão do nosso amigo, melhor amigo, Espírito Santo de Deus, sejam comigo, sejam contigo, povo que está aqui reunido, e sejam com toda a família de Deus espalhada por essa terra. Deus te abençoe, não saia sem dar aquele olhar sorridente para quem está perto de você, para quem está atrás de você. Se você quiser ofertar, tem o gasofilácio, faça sua oferta, faça seu dízimo, seja livre para isso, mas não saia sem pelo menos comungar desse sorriso bonito que você tem, esse sorriso que eu já estou vendo no rosto de alguns aqui, em nome de Jesus. Momento Kids com vocês, amém. Olá, criançada! Tudo bem? É a tia Tânia que está aqui falando com vocês hoje. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente está tudo bem. Então, hoje eu quero falar para vocês uma historinha. Contar para vocês a historinha que Jesus acalma a tempestade. Essa historinha está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 22 até o 25. Então vamos ler todos juntos? Então vocês pegam a Bíblia de vocês, pede papai e mamãe para pegar a Bíblia juntamente com vocês, para nós podermos ler juntos, tá bom? Enquanto isso, eu vou chamar a Florzinha para estar junto com a gente. Florzinha! Oi, Florzinha! Tudo bem? Tudo bem, tia Tânia? Tudo bem. Florzinha, vamos chamar nosso outro amiguinho também? Qual, tia? O Juquinha. Vamos chamar o Juquinha? Vamos. Juquinha! Oi, Tudo bem? Juquinha. Tudo Tudo bem com bem? você? Tudo bem? Oi, Flodinha. Ah. Oi, tia Tânia. Tudo Oi, bom? meu amor. Tudo bem? Hoje nós vamos contar uma história para as crianças. Que legal, hein? Então, agora eu vou falar com vocês, a historinha está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 22. Crianças, vocês já pegaram a Bíblia? Então vamos ler, tá bom? Ó, presta atenção. Tá bom. Tá bom, tia Então tá. Tânia. Jesus acalma a tempestade. Num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia, e eles estavam em perigo. Tia Tânia. Só um minutinho. Chegando-se a ele,
despertavam-no, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. Ele se levantou e repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e fez-se bonança. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? Eles, tremendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Essa é a palavra do Senhor para nós hoje, criança. Que legal. Então, Muito legal, né, vamos Flozinha? lá na historinha. Olha, aqui nós também temos o livrinho, ó. Os desenhos, ó. Que Ó. bonito, hein? Bonito, né? Então, o que aconteceu, criança? Ó, nós vamos falar que Jesus convidou seus amiguinhos para entrar num barquinho, ó. Num Mas barquinho. que barquinho bonito, hein, tia? É muito Tem um bonito. monte de gente dentro do barquinho. Ó. Barquinho grande, tia Mas Tânia. Jesus estava muito cansado. Tadinho. Estava muito Você cansado. tava pescando, tia? Não, ele estava vindo de falar com a multidão. Então ele pegou, entrou no barquinho e estava cansado, porque ele estava falando com a multidão antes. Ah, Então, o que aconteceu? o quê? Ele pegou, entrou no barquinho Hum. e adormeceu. Dormiu. Menino. É, isso mesmo. Tava cansado, né, tia Estava Tânia? cansado. Tia Tânia, Oi. eu também, quando tô cansado, eu faço bem assim, ó. É. É, isso mesmo, Juquinha. Então, Juquinha, o que aconteceu? Depois que ele dormiu, aconteceu o quê? Vamos ver se vocês estão ligados na historinha. O que aconteceu? Veio uma tempestade. Uma grande tempestade. Que medo! Raios e trovões. Raios e Meu trovões. Deus. E aí, quando veio essa grande tempestade, o que eles fizeram? O quê? Eles ficaram com medo. Medo. Então eu quero perguntar para vocês, crianças. Então, João, eu queria perguntar para você, João Miguel, do que você tem medo? Pérola, do que você tem medo? Quem são esses, tia Tânia? Quem são esses? Então, esses são os amiguinhos de vocês lá dessa linha. É mesmo? Lá João dessa linha. Miguel? João Pérola. Miguel, Pérola. São os amiguinhos. Nicolas. Nicolas, então. Que legal. Muito legal, né? Pepe, tem Pepe. Eu Estou muito em Quem é saudade de Pepe? vocês, crianças. Então, vocês todos vão conhecer. É porque agora vocês estão aqui comigo, a gente não está podendo se ver. Mas logo a gente vai poder se ver. Oba! Ei. Então, quando eles acordaram Jesus, porque eles estavam com medo, não é? Eles estavam com medo. Eles estavam o quê? Com medo do quê? Da tempestade, certo? Sim. Sim. Eu queria perguntar para vocês hoje, crianças. Vocês têm medo de alguma coisa? Tia Tânia, Ah, eu tenho. tem? Sim. Tem medo de quê? Do meu pai e minha mãe brigar comigo. Ó, Florzinha tem medo do papai e mamãe brigar com ela. Tia Tânia, Oi, eu tenho medo, sabe de quê? de quê? Cair de bicicleta. Cair de bicicleta. Eu tenho medo de injeção. Isso que eu ia perguntar, quem tem medo de injeção, né, Florzinha? Eu tenho. Eu também Eu tenho. também muita tenho. coisa. Minha mãe, quando me leva lá no posto para tomar vacina, Ah. eu choro muito, eu fico com muito medo. Eu A gente também. tem medo. A gente tem medo, sim. Eu também tenho medo. Porque é normal ter medo, criança. Você tem medo, Tia Tânia? De quê, Tenho. tia Tânia? Ah, eu tenho medo de cobra. De cobra, eu tenho de aranha. Então. Oba. É normal a gente ter medo, criança. Mas nós não podemos deixar o medo nos impedir de ir à frente. O medo nos impedir de fazer as coisas que o Papai do Céu já tem para a nossa vida. E a palavra do Senhor nos ensina que o amor de Jesus lança fora todo medo. Então, que nós possamos confiar em Jesus em todo momento, né, criança? Então,
eles viram que Jesus acalmou o mar. Tudo ficou calmo. Tá entendendo? Eles confiaram em Jesus, porque eles sabiam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Então a gente tem que confiar sempre em Jesus, né, tia Sim, Tânia? nós temos que depositar a nossa Verdade, confiança sim. Quando a gente em tá Jesus. com medo, quando a gente está triste, Tia Tânia. Isso. né? Ô, Desse Flotinha. jeito. Oi, Flotinha. oi. Ô, tia Tânia. Oi. Você sabe também que eu tenho medo? Do que você Eu tem tenho medo? medo de dormir de luz apagada. Medo quando do eu vou, escuro, né? né? Aí quando eu vou mimir, Né? eu deixo a luz acesa. Isso mesmo. Tem que deixar a luz acesa. Mas, se você confiar em Jesus, você vai poder apagar ela, né? Isso. Então a partir de hoje, tia Tânia, eu vou dormir de luz apagada. É, e você vai fazer o que antes de dormir? Eu vou orar. Isso Eu mesmo. vou falar com o papai do céu. Isso. Então, aproveitando esse momento, vamos orar para o Papai do Céu? Agradecendo pela palavra? Vamos sim. Vamos sim? Então, vamos fechar os olhinhos? Então, vamos fechar os olhinhos agora. E vamos agradecer o Papai do Céu. Amém, criança? Amém. Então, amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, meu Papai do Céu, Obrigada. por essa historinha. Sim, papai. Porque o Senhor sempre está nos ensinando, Senhor. Verdade, papai. Assim como nós temos medo, meu Pai, das coisas que acontecem na nossa vida, das situações, medo do escuro, medo do papai e da mamãe brigar com a gente. Muitas vezes nós temos medo de tomar um remédio. Nós queremos lançar todo o nosso medo aos pés da cruz do nosso Senhor Jesus. Porque sabemos que podemos confiar no Papai do Céu que toma conta de tudo. Verdade. Então nós agradecemos e louvamos por essa historinha, Papai do Céu, e pelo Senhor estar sempre cuidando de nós nos mínimos detalhes. Agradecemos por cada criança que está aqui representada nesta live, assistindo agora nesse momento, meu Pai. Agradecemos por cada papai, por cada mamãe. Agradecemos por cada lar, meu Senhor, de Nova Friburgo. Agradecemos, meu Pai, pela nação do Brasil, meu Senhor Jesus. Agradecemos, meu Pai, porque o Senhor toma conta de nós nos mínimos detalhes. Nós louvamos e bendizemos o seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Então agora, vocês vão mandar um beijo para as crianças? Sim. Sim. Então dá um beijo para as crianças. Beijo, crianças. Em breve estaremos juntos. Isso mesmo. Em Beijo, breve estaremos crianças. juntos. Beijo, estaremos juntos, tá? Beijo no coração. Beijo. Tia Tânia tá morrendo de saudade de vocês. E logo, logo a gente vai estar juntinho. Tia Tânia. Sim. Tia Oi. Tânia. Oi, Chiquinho. Eu vou embora agora. Tá. Eu vou correndo, vou contar com meu papai, pra minha mamãe, tudo que eu aprendi agora, tá Eu bom? também, Tá bom. tia Tânia. Tá, Tchau. tchau. Beijo. Tchau, crianças. Beijo.